Hoje eu vou te falar como é que você vai criar o seu próprio curso de computação online gratuito. Meu nome é Otávio Lemos, sou professor de computação aqui na Unifesp, tenho mestrado e doutorado pela USP e fiz pós-doutorado na Universidade da Califórnia em Irvine. Como é que vocês estão, galera? Tudo bem? Há um tempo eu fiz um vídeo falando sobre a questão de se você precisa ou não de faculdade para ser desenvolvedor de software. Eu dizia lá, pessoal, que, na minha opinião, não é necessário você fazer um curso formal de ciência da computação, engenharia de computação, um bacharelado, para você ser desenvolvedor. A nossa área ela é bem mais livre. Não há um órgão que regulamenta a nossa profissão, de forma que qualquer um que sabe programar pode ter um emprego de desenvolvedor. É óbvio, né, que aqui eu também, como professor universitário, tenho um viés e acredito que é melhor, se você puder fazer faculdade, você vai ter uma formação mais completa. Entretanto, acredito ser possível, dependendo da pessoa, ela ter uma boa formação mesmo sem ter faculdade. Por exemplo, fazendo cursos técnicos ou mesmo cursos online. Eu comentava naquele vídeo também sobre bootcamps, que é uma ideia que eu achei espetacular. O professor Adolfo me alertou que aparentemente existem bootcamps que são meio que golpes, ou seja, eles prometem muita coisa e depois não entregam. Eu realmente andei dando uma investigada e aparentemente existem pessoas infelizes com alguns bootcamps que existem aí pelo mundo. Mas por que eu falei de uma forma tão positiva do bootcamp? Vou falar para vocês da onde que eu conheci essa ideia, principalmente daquela ideia dos bootcamps nos quais você não precisa pagar nada para fazer o curso, só paga depois que você arrumar um emprego. Né? É com aquele tipo de contrato ISA, Income Share Agreement. Eu ouvi falar sobre isso num podcast da Free Code Camp com um cara chamado Ruben Harris. O Ruben Harris é esse cara aqui. E esse aqui que é o podcast que eu escutei, né, sobre a história do Ruben Harris. Então esse cara é espetacular, pessoal. Primeiro ele fala sobre como a música o ajudou a desenvolver virtudes importantes para a carreira dele. Ele tem bacharelado em música e também um bacharelado em administração de empresas. Depois ele foi para o mercado financeiro, né, e se deu super bem no mercado financeiro e depois migrou para a tecnologia. Hoje ele é CEO de uma startup que se chama Career Karma, que ajuda a ligar bootcamps, né, ou empresas que oferecem formação para desenvolvedores e desenvolvedores. O Career Karma fez parte lá do iCombinator, que é uma espécie de incubadora, né, e financiadora de startups que é muito prestigiada e muito difícil você conseguir entrar lá no esquema deles. Então nesse podcast que eu escutei que ele fala super bem de bootcamps, né? Então eu fiquei com essa ideia mais positiva. E de fato, né, acredito que existem bootcamps que vale a pena você fazer. Mas o assunto desse vídeo é como que você faz para hackear o seu próprio curso de computação. Afinal de contas, pode ser que você não tenha um título de computação ou que você queira se reciclar. Ou seja, tem muita coisa que a gente esquece e a nossa área, ela muda muito, então vale a pena a gente sempre estar aprendendo coisas novas. Eu, por exemplo, aprendi Machine Learning lá com o Andrew Ng no Coursera. Esses recursos de formação em computação que eu vou mostrar para vocês, foi uma desenvolvedora que não é formada em computação, mas que ela complementou a formação dela com cursos de computação disponíveis online. Então eu vou mostrar para vocês quais são esses recursos, se você quiser fazer todos eles ou alguns deles. Então essa daqui é que é a desenvolvedora que fez aquelas recomendações que eu falei. O nome dela é Randall Khanna e esse aqui que é o tweet que ela fez com as recomendações. Vocês vão perceber aqui que o negócio já tem 20 mil likes, né? E são vários cursos que você encontra online e gratuitos. O primeiro deles é o CS50, que é bem famoso. Inclusive, o Philippe Deschamps, ele fala sobre esse curso e parece-me que um brasileiro fez toda a tradução do CS50 para português. Essa aqui é a página do curso. Ele é gratuito e é uma introdução à computação. Quer dizer, aqui é quem está no 0 a 0 mesmo e quer começar a aprender a programar. O segundo curso que ela recomenda é esse daqui, ó, Computer Science 101. O primeiro é de Harvard. Aí ela fala o seguinte, se esse primeiro parece muito difícil, então você pode tentar esse daqui, que é o de Stanford, que é o Computer Science 101. Essa aqui é a página do curso e ele também é gratuito. Bom, depois que você aprendeu a programar, seja fazendo CS50 ou Computer Science 101, está na hora de aprender algoritmos. Para aprender algoritmos e estruturas de dados, a recomendação da Randall é esse conjunto de cursos aqui no Coursera da Universidade da Califórnia em San Diego.
Aqui você tem vários cursos, um primeiro de algoritmos, depois um de estrutura de dados, depois um de algoritmos com grafos e depois um de algoritmos com strings, ou sequências de caracteres. Se aquele pareceu muito complicado, ela também recomenda um que é dado pelo Google, na Udacity, que é o Intro to Data Structures and Algorithms. Aqui ele dá uma introdução e fala sobre eficiência de algoritmos, sobre coleções, sobre algoritmos de busca e ordenação, mapas e hashing, árvores, grafos, estudos de caso com algoritmos, questões sobre entrevistas técnicas e uma prática de entrevista de emprego. Depois que você já está manjando programar e já sabe um pouco de estruturas de dados e algoritmos, você pode estudar um pouco de sistemas operacionais, que é um tema fundamental da ciência da computação. O curso que a Randall sugere de sistemas operacionais é esse da Udacity, Introduction to Operating Systems, que é dado pela Georgia Tech. Aí você vai me perguntar, e a parte de matemática? Onde está? Ou seja, porque para aprender ciência da computação é bom que você saiba um pouco de matemática. O MIT, então, tem um curso de graça também de matemática para ciência da computação. O curso é esse daqui, ó, tá no MIT OpenCourseWare e dá uma boa base de computação, ó. Introdução e provas, indução forte, teoria dos números, teoria dos grafos e assim por diante. Ufa, mas ainda não acabou. Eu vou passar mais rápido aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Depois então de falar de matemática, ela vai para teoria da computação, arquitetura de software, que é dado pela Princeton, banco de dados. Esse curso é de Stanford, mas não está mais disponível no Coursera, mas tem gravado no YouTube. Se você quer partir para Data Science e áreas que exigem mais estatística, por exemplo, experimentação ou Machine Learning, você pode também fazer o curso de estatística de Harvard, que está disponível no YouTube. Bom, depois disso tudo, acho que você já está preparado para fazer um curso de estruturas de dados avançado do MIT. Eu já tinha visto esse site aqui e depois a Randall também recomenda. Ele se chama Teach Yourself Computer Science. Também tem uma porrada de material aqui, de conteúdo para você aprender ciência da computação, programação, arquitetura de computadores, estrutura de dados e algoritmos, matemática e assim por diante. E aqui também tem algumas recomendações de livros. O clássico Structure and Interpretation of Computer Programs, para programação, um livro aqui de arquitetura de computadores. E o livro que a própria Randall também recomenda para algoritmos é esse aqui, ó, The Algorithm Design Manual. Eu sempre conheci o Cormen, mas tem essa outra opção aqui. Ufa, agora sim acabou. Nossa, tem muita coisa, né? Eu vou colocar o link para esse tweet na descrição do vídeo para você dar uma olhada com mais cuidado aí. Mesmo para nós que somos sêniores da área, podemos aprender muito com esses cursos. Bem, então tá aí, olha, como que você hackeia o seu próprio curso de computação. Hoje em dia, pessoal, se alguém quiser se formar em qualquer área, tem muita coisa disponível online. Mas é muito legal ter esse tipo de informação de como achar os melhores recursos, porque tem muita coisa e é difícil a gente conseguir filtrar. No final das contas, existem muitos caminhos de formação dentro de uma carreira. O que é o principal? É você começar pequeno e você ter persistência. Porque tudo que vale a pena nessa vida exige muito sacrifício. Qualquer pessoa bem-sucedida vai te dizer isso. Para chegar a se realizar profissionalmente, você precisa ralar muito. E a gente precisa parar com esses sonhos megalomaníacos de querer ser grandes e ter muito sucesso desde o começo. Isso não é uma coisa real, é uma coisa utópica. Tudo que é grande começa pequeno. Seja a sua carreira, seja uma startup, seja um canal de YouTube que você vai criar, começa pequeno e seja persistente. Para você ficar bom numa coisa, você precisa ficar naquilo por uns 10 anos para você dizer que você realmente domina aquela profissão. Então é isso, galera. Espero que tenha sido útil aí essa dica de como você hackear o seu próprio curso de computação. E mesmo para nós que já temos um certo tempo de carreira, podemos nos beneficiar muito desses cursos que estão disponíveis online. E o importante de tudo é isso, pessoal, é persistência e seguir em frente e tentar cortar, né, os nossos vícios, né? Então não perder muito tempo aí com videogame, navegando na internet, porque todos nós perdemos muito tempo e sempre dá pra gente cortar um pouco desses desperdícios pra gente crescer na nossa carreira aí profissional. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.